Ok. Vou pegar aquele livro ali que é do pacote anticrime. O laranja ali. Aqui, né? Tem que girar a câmera, né? Agora. Eu vou colocar aqui o slide no Google Sala de Aula. Beleza, André? Pessoal do Facebook, tranquilo. Então, eu estou aqui com o Google Sala de Aula, né, no meu cursinho de Lei de Execuções Penais, e estou aqui com vocês no Facebook, nessa aula que eu prometi aqui de regime disciplinar diferenciado para o concurso do DEPEN 2020, Lei de Execuções Penais. Vamos tratar somente de regime disciplinar diferenciado. Daniel Natal, grande amigo meu, acabou de chegar aqui. Angelaine Pinheiro, doutor Vinícius Gressler, meu amigo antigão da ESA, hoje grande médico ortopedista lá de Rio Branco, Acre. Então vamos colocar o slide aqui no Google Sala de Aula. Quem quiser essa aula de regime disciplinar diferenciado na Lei de Execuções Penais com o novo pacote anticrime, deixa nos comentários aí que vai querer o slide, e aí eu entro em contato e envio para cada um que for querer essa aula aí em separado, né, com o objetivo de divulgar meu nome, divulgar meu curso, né, e divulgar o curso que eu estou lançando, que eu vou lançar na plataforma do Hotmart, né? Então aqui, pessoal do curso, eu tô com duas câmeras aqui, viu, pessoal? Então, uma hora eu tô olhando para vocês, outra hora eu tô olhando para a câmera aqui. E não é falta de atenção para com vocês, não. Então, pessoal do Google Sala de Aula, o PowerPoint da matéria já está na plataforma. Vocês podem baixar para ir acompanhando. Pessoal do Facebook que for fazer o concurso do DEPEN 2020, podem baixar do site do Planalto a Lei de Execuções Penais. Quando você vai lá no site do Planalto, você já baixa a lei atualizada, né? Então já vem obviamente com as mudanças aí do novo pacote anticrime. Aí você compila lá, deixa ela, né, organizada, que é importante, e conseguem aí acompanhar a aula, ok? Só pra cá. Grande Fabiano, boa tarde. Fez o mestrado comigo na Uni, tá aqui prestigiando a nossa live aula. Então vamos lá, né? Regime disciplinar diferenciado, né? Faz parte, obviamente, aí da Lei de Execuções Penais. Para quem nunca assistiu uma aula de execução penal, né? A persecução criminal, né? O criminoso comete o crime e vai desaguar, né? Aonde? No sistema penitenciário. E no sistema penitenciário tem uma lei própria que rege, né, o tempo que o preso provisório, né, seja ele preventivado ou temporário, ou o preso condenado, né, aquele sentenciado por sentença penal transitada em julgado, terá que permanecer ali dentro do cárcere. Já dentro do cárcere, né, no sistema, no regime fechado, no regime de cumprimento de pena, vocês lembram que existe o regime de cumprimento de pena fechado, semiaberto e aberto. Nós temos o cumprimento do RDD, do regime disciplinar diferenciado, que não é um novo
regime de cumprimento de pena, mas sim uma situação mais rigorosa para alguns presos que têm algumas características peculiares que nós vamos citar. Então, vocês têm que ter em mente para o concurso do DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, esse concurso 2020 e para sempre, né, vocês que vão ser policiais penais federais, o artigo 1º da LEP, né, que diz que o condenado e o internado é aquele que sofre medidas de segurança, terá que cumprir as disposições da sentença e da decisão criminal, né, para a sua harmônica integração à sociedade, né? Então é função, é dever do Estado reintegrar o preso à sociedade harmonicamente, devido ao fato do preso um dia ter que retornar à sociedade. Na Constituição Federal não existe pena de caráter perpétuo, tampouco não existe mandado de criminalização, de execução penal de caráter perpétuo, tampouco no nosso Código Penal, tá? Por isso, um dia esse preso vai voltar à sociedade e, como tal, ele tem que voltar ressocializado, tá ok? Então, vamos ver aqui mais o Johnny Souza, né? Grande bacharel em Direito, Stanley, grande policial operacional, está aqui com a gente, Anice também. Vamos continuar. Então, o regime disciplinar diferenciado, né, alguns professores, né, para poder exemplificar melhor o regime disciplinar diferenciado, dizem que é um regime fechadíssimo, né, mas não confundam, né, apesar desse nome, regime disciplinar diferenciado, tá? O que se diferencia, né, é o modo de tratamento do preso, né, no regime fechado dentro do cárcere, né? Ele é um preso que ele precisa, dentro da prisão, ainda ficar separado dos demais presos, né, por algumas características que vamos citar daqui a pouco. A primeira característica desse regime disciplinar diferenciado vem da sua própria definição, tá? Então, pessoal, vamos entender, tá? Para a gente estudar qualquer matéria, tá? A gente tem que entender a definição, tá? Ora, eu tinha muita dificuldade ainda quando criança, adolescente, em matemática. Mas por quê? Porque eu queria entender os números ali da matemática, mas eu não prestava atenção ali nos axiomas, nos teoremas, né, nos enunciados. Ou seja, né, vamos dizer um exemplo que eu gosto de usar, né, o triângulo isósceles, né, ele tem dois lados iguais, né, e um diferente, né. Triângulo escaleno, ele tem três lados iguais, três ângulos iguais, enfim, né. Eu, para olhar para a figura do triângulo isósceles e entender, eu tenho que entender o enunciado. Então, com qualquer matéria, qualquer área do conhecimento, nós temos que entender definições. Então, dito isto, regime disciplinar diferenciado é uma forma especial de cumprimento da pena no regime fechado. Como eu disse, não é outro regime. O que é que consiste o regime disciplinar diferenciado? Consiste na permanência do presidiário, do preso, provisório, como eu já falei, preventivado ou temporário, ou condenado, em cela individual, com limitações do direito de visita e do direito de saída da cela. Então isso é uma definição, essa é uma definição de caráter geral para vocês entenderem o que é o regime disciplinar diferenciado. Então, nesse regime disciplinar diferenciado, nós vamos entender, a partir dessa definição, quem atinge preso provisório, preso condenado. Tá? A partir dessa definição, onde é que ele vai cumprir esse regime disciplinar diferenciado, uma cela individual, separado dos demais presos que não precisam desse regime disciplinar diferenciado.
vai ter limitações do direito de visita, diferentemente do preso que não está sujeito a esse regime, né? Cuja visita é semanal. Já o preso no regime disciplinar diferenciado, nós vamos ver mais adiante que a visita ela é quinzenal, de 15 em 15 dias, ou seja, ficou mais gravoso. Direito de saída da cela, né? Vai sair da cela ali somente 2 horas para o seu banho de sol, separado dos demais presos, né, da associação criminosa, da organização criminosa ou da milícia privada que ele fazia parte ou que ele era a liderança. Tá ok? Então vamos lá. Eu coloquei aqui no material de vocês, do Google Sala de Aula, prática de falta grave versus sujeição ao regime disciplinar diferenciado. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado. Então vamos entender aqui esse slide que eu coloquei no material de vocês, né? Falta grave é a falta que está prevista na LEP, né, na Lei de Execuções Penais. As demais faltas, leve e média, cada estado irá regular. Exemplo, aqui no estado de Rondônia, nós temos o MASP, né, Manual do Sistema Penitenciário Estadual, que nele regula as faltas leves e médias, né? As faltas graves continuam sujeitas à LEP, a Lei de Execuções Penais, já estudamos anteriormente. Então, quando o preso provisório ou condenado, mesmo preso, comete um crime doloso, né? Aquele crime que ele tem a intenção de cometer, ele constitui essa falta grave. Tá? E essa falta grave, quando ocasiona subversão da ordem, né? Quando atrapalha a ordem, né? A disciplina dentro do presídio, tá ok? E a segurança, né, sujeita o preso provisório ou condenado, nacional ou estrangeiro, ao regime disciplinar diferenciado, que os doutrinadores chamam, né, eu não gosto muito, mas desse regime fechadíssimo. Né, eu gosto de usar a palavra segregação dos demais presos. Prestem bastante atenção quando vocês forem fazer a prova do DEPEN 2020, que esse termo nacional ou estrangeiro foi inserido agora pelo pacote anticrime. Então tudo que é novo, né, pode ser objeto de questões novas e o examinador da SESC, SEBRASP, ele pode cobrar, né? Então o elaborador da prova, aquele ser abençoado por Deus, né, quando ele vai elaborar uma prova, né, obviamente ele tem que separar ali o joio do trigo, né? Quando eu estou dando aula para militares, disciplina militares, né, eu digo que essas questões mais difíceis, a gente tem que separar o 01 do 0 último, né? Então tem que ter questão difícil, né? As questões difíceis, se vocês acertarem, vocês vão dar um salto muito grande. As fáceis, todo mundo que está estudando verdadeiramente vai acertar. Um aluno meu aqui do Google Sala de Aula, que também está fazendo um cursinho em estratégia, ele acabou de me falar aqui que de 700 alunos que começaram o cursinho com ele, apenas 200 continuam. É sempre assim, o pessoal que está aqui, que já passou aí em alguns concursos e está tentando o DEPEN 2020, sabe que o início da caminhada é pau. Vem 1.000, 1.500, 500, no final da caminhada ali acaba 50. Por isso que ninguém deve se assustar com a tal da concorrência. Se fosse depender de concorrência, eu nunca tinha passado na ESA, no CFO, no Centran, porque as concorrências sempre são gigantescas, né? Então vamos lá. Uma conversa que eu tive também com esse meu aluno André, que ele é bastante assíduo, é o seguinte: para a hora de marcar o X na prova, e a gente tem que aprender a marcar o X na prova, né? Não interessa se
vão considerar, a doutrina vai considerar, por exemplo, que um homicídio cometido por um preso dentro do presídio vai gerar subversão da ordem ou disciplina internas. Para mim gera, porém não interessa. O que a gente tem que entender, né, e gravar na mente, algumas coisas que a gente precisa decorar, é que a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave. Ponto. Quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso, provisório ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado. Ponto. Sem prejuízo da sanção penal. O que isso quer dizer, pessoal? As esferas são independentes, né? Vocês que vão fazer o concurso do DEPEN pela primeira vez e estão estudando a lei de execuções penais pela primeira vez, vocês têm que entender o seguinte: os presos também cometem faltas administrativas. Pô, pessoal, como isso? Como é que pode? Eles cometem faltas disciplinares administrativas, né? Por exemplo, no Exército nós temos o RDE, Regulamento Disciplinar do Exército, regula as faltas disciplinares, vamos chamar de faltas, né? São transgressões. Na PM nós temos um regulamento disciplinar, policial militar. Em Minas Gerais nós temos um código de ética e por aí vai, né? Onde faltas administrativas que não são crimes têm que ser obviamente reprimidas, né? E são de caráter educativo dentro de qualquer instituição, mesmo que seja uma instituição civil, como o DEPEN também tem falta administrativa, ou uma execução penal, como é o sistema penitenciário. Então o preso comete sim faltas disciplinares de caráter leve, de caráter médio e de caráter grave. A LEP, ela regula as faltas de caráter grave, né? E são faltas disciplinares, ponto, sujeitas aos princípios constitucionais do devido processo legal, princípio da ampla defesa, princípio do contraditório, que nós já debatemos em aulas pretéritas. Sigamos. A aula de hoje está um pouco rápida, já avisei para os meus alunos aqui do Google Sala de Aula. Após a aula vamos fazer alguns exercícios do simulado que eu montei. A aula de hoje é grátis, porém o simulado, né, quem quiser entrar em contato comigo, como eu tive todo o trabalho de separar ali no que concurso, de codificar, a gente cobra um preço simbólico aí de R$30. Estou cobrando 50, mas eu baixei para 30, né, para poder ter mais acessibilidade. Enfim, características do regime disciplinar diferenciado. Tá? Então, o regime disciplinar diferenciado, em sua forma geral, gravem bem isso que eu estou dizendo, em sua forma geral, mais tarde eu vou retomar essa situação, ele tem duração máxima de até 2 anos. Né? Então, essa segregação dos demais presos dentro do mesmo presídio, ela tem duração máxima, em regra, de até 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie. Né? Então, o que é que isso quer dizer, pessoal? Que podem haver, né, repetições sucessivas do quantum de tempo desse regime disciplinar diferenciado. Tá ok? Então vamos lá. Após o advento do pacote anticrime, que é a Lei 13.942 de 2019, o sujeito pode, já na primeira sanção, receber o regime disciplinar diferenciado, o RDD, por até 2 anos. Então no material do Google Sala de Aula, se vocês quiserem grifar aí na Lei de Execuções Penais, vocês grifem, é uma inovação trazida pelo pacote anticrime. Toda inovação, né, desse pacote anticrime, ela deve ser cobrada, né? Deve ser cobrada. Por quê, pessoal? Porque são questões novas que ainda não foram cobradas pela CESP, SEBRASP anteriormente. Então, né, como eu falei que
elaborador da prova é um abençoado, né? Se essa aula não fosse ao vivo para todo o Brasil, eu ia falar outra coisa, né? Mas já deu até uma polêmica com outro cursinho aí. Então eu vou chamar ele de abençoado, que é quando a gente abençoa os outros, a gente é abençoado também. Então ele pode cobrar essa situação, essa inovação do pacote anticrime. Então já na primeira sanção pode receber, né, o regime disciplinar diferenciado por até 2 anos. E em caso de repetição da sanção, esse prazo pode ser renovado sem limite de tempo. Quando ele fala assim, pessoal, sem limite de tempo, né, quem está estudando sozinho, batendo cabeça aí com a lei seca, né, pode ficar confuso, né? Entendam, pessoal, quando ele fala na lei de execuções penais sem limite de tempo, ele quer dizer que pode ser repetida tantas quantas forem as vezes que um indivíduo cometa crime doloso que constitua falta grave, que subverta a ordem ou disciplina internas, né? Tantas quantas vezes ele for reincidente na sua prática de falta grave ocasionada por crime doloso que subverta a ordem ou disciplina interna, ele vai levar pau. Ele vai para o regime disciplinar diferenciado. Né? Ele vai por, entre aspas, regime fechadíssimo. Como eu gosto de falar, ele vai ser segregado, ser apartado dos demais presos. Né? Ele, né, é um preso que não pode ficar junto com os demais. Tá ok? Fazendo um link, uma ligação, obedece até, pessoal, o princípio constitucional da individualização da pena, que nós estudamos no início, lá na nossa primeira aula. Hoje já estamos na nossa 8ª aula. Cada domingo aqui nós ministramos uma aula, porque é o tempo que eu tenho, infelizmente. Se eu tivesse tempo, eu ministraria a aula todo dia, porque é uma coisa que eu faço com prazer, né? Não sou perfeito, mas eu me esforço. Então vamos lá. Inegável, portanto, que se trata de novatio legis impégios, né? Uma nova lei que é mais gravosa do que a lei anterior, o pacote anticrime. Lógico, ele foi criado, ele foi pensado, ele foi modelado justamente para ter mais rigor, né, para aqueles que cometem os crimes. Então, não podendo retroagir para faltas graves que originaram o regime disciplinar diferenciado antes do advento que eu acabei de citar. Isso aqui, pessoal, são minhas palavras que eu coloquei no material. Vocês não vão encontrar na LEP, tá ok? Mas estão no meu material, e esse de regime disciplinar diferenciado eu vou disponibilizar gratuitamente para quem quiser depois. O que é que eu quero dizer com isso? As faltas graves cometidas antes do pacote anticrime, antes da vigência do pacote anticrime, tá? Elas não estão sujeitas a esse regime disciplinar diferenciado mais gravoso, tá ok? A essas características mais gravosas. Só para exemplificar, vamos chegar lá. Quem cometeu uma falta grave por crime doloso antes do pacote anticrime ainda poderia ter ali suas visitas semanais. Depois do advento, da vigência, melhor dizendo, do pacote anticrime, as visitas passam a ser quinzenais. Obviamente que eu preso, eu vendo minha esposa de 15 em 15 dias, tá? É pior do que eu preso vendo minha esposa semanalmente, né, pessoal? A gente sabe que da fisiologia humana, né, a prática do amor, ela é normal, né? E o preso, ele também, né, ali pratica a sua necessidade fisiológica, vamos citar assim, porque pode ter criança assistindo. Ah, professor, o senhor está defendendo o preso? Não, essa aula aqui é para o DEPEN 2020. E eu falei na primeira aula, para passar no concurso, você tem que se abster
dos seus preconceitos contra os presidiários. O negócio é marcar o X. O policial penal federal e o policial penal estadual também, assim como todos os agentes públicos, estão para garantir os direitos e cobrar os deveres. Se está na lei de execução penal, é uma determinação, e determinação se cumpre, não se discute, né? Comandante aqui, né? Major Viana assistindo, meu amigo, grande cabo Bruneta do Exército, deve ter saído sargento, só dando um olá aqui. Isis Maltas, Marilene Oliveira, Márcia França, Anderson Luiz, né? Grandes amigos e amigas aqui que estão prestigiando nossa live aula, né? A gente brinca um pouco para descontrair, né, da minha característica pessoal, né, ser um pouco humorado, então já vão desculpando aí se vocês se sentirem ofendidos aí por qualquer brincadeira, tá? Mas vamos lá. Então, preste atenção no meu comentário. Inegável, portanto, que se trata de novatio legis impégios, não podendo retroagir as faltas graves que originaram regime disciplinar diferenciado antes do advento da Lei 13.942/2019. Professor, que lei é essa? É a lei do pacote anticrime, ponto. Quem está sujeito ao regime disciplinar diferenciado vai ter o seu recolhimento em cela individual. Marquem aí, né? Essa aula já está toda bisurada, né? Como a gente fala no militarismo, toda grifada, como a gente fala no mundo jurídico, dos concurseiros, né? Mas quem tiver com a LEP na mão aí pode ir guiando, né? Então, recolhimento em cela individual. Quem tiver no regime disciplinar diferenciado, quem tiver segregado dos demais presos do regime fechado, vai estar em cela individual. Olha aí a inovação do pacote anticrime, que eu vou citar agora no inciso 3º. Visitas quinzenais de 2 pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoa da família ou, no caso de terceiro autorizado judicialmente, sendo essas visitas com duração de 2 horas. Vamos traduzir aqui esse inciso 3º. Visita quinzenal, beleza, de 15 em 15 dias. 2 pessoas por vez, tá? A serem realizadas agora em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos. Pessoal, quem aqui já assistiu Prison Break, já assistiu essas séries policiais em que o indivíduo, ou mesmo filmes, que o indivíduo lá norte-americano está preso, separado por um vidro, tem um telefone e um fala com o outro sem contato físico, sem a possibilidade de passar objetos, cartinhas, né? Como o Fernandinho Beiramar fazia para comandar lá o crime, o tráfico de dentro da prisão. Tá ok? Né? Esses líderes antigos aí, né? Fernandinho Beiramar, Marcola, Uê e por aí vai. Pessoal, Thalita aqui entrando no Google Sala de Aula. Seja bem-vinda, Thalita. Eu já tinha lhe visto no Facebook. Venha para a sua sala. Então, como eu estava falando, só peço a vocês do Google Sala de Aula aí para desligar o microfone, mas podem intervir, viu, pessoal? Quando vocês quiserem intervir, vocês ligam o microfone e fazem a pergunta, porque senão o barulho externo ele atrapalha um pouco o raciocínio, tá? Então, pessoal, as séries americanas, os filmes americanos,
eles dão bem um exemplo de um indivíduo que está preso, separado por um vidro, tem um telefone, ou mesmo tem aqueles furos, né, aquele sistema de comunicação que não permite o importante, o contato físico, nem a passagem de objetos. Eu estava acompanhando o noticiário aqui de Rondônia, uma advogada, lógico, eu não vou citar o nome, né, foi presa, né, por um delegado, porque na central de flagrantes, onde se faz os flagrantes aqui, ela passou um celular para o presidiário que estava acabando de ser flagranteado, né? E o preso fez a ligação dele lá, devolveu o celular para ela. Na saída lá da central dos flagrantes, ela alegou que estava passando álcool em gel na mão. O delegado viu nas câmeras e deu voz de prisão para ela, né? Se aconteceu ou não, obviamente ela nega. Então, se ela nega, né, mesmo assim o delegado deu voz de prisão para ela em flagrante delito, né? Porém ela vai sofrer aí, né, ser objeto aí de um processo, e aí ela vai se defender aí, né? E cabe ao acusador o ônus da prova. Enfim, fato é que está noticiado em todos os jornais que aconteceu isso. O que é que eu falo? Por que é que eu citei esse exemplo? Numa penitenciária federal com regime disciplinar diferenciado, é impossível isso acontecer, porque é obrigação não poder ter contato físico, tá, com com o preso, nem passagem de objetos. Isso quando se trata de pessoa da família ou terceiro autorizado judicialmente, né? Eu citei esse exemplo só para linkar com o objeto. Óbvio que já vimos e vamos ver mais adiante que o advogado pode ter contato sim com o preso devido às suas prerrogativas. Tem até uma sala especial denominada parlatório, que o cliente preso e seu advogado, obviamente o livre acesso à justiça, né, possa ter contato. O que é importante frisar, pessoal, tá? Que na lei de execuções penais, pessoas da família ou terceiros autorizados judicialmente não podem ter contato físico, obviamente, nem passagem de objetos, né? E isso veio com o advento aí do pacote anticrime, tá? Professor, essas visitas têm duração de quanto tempo? 2 horas, tá? Com duração de 2 horas, segundo a LEP. O que é que o examinador gosta de fazer? Quem é meu aluno aqui na finca metropolitana sabe, né? Eu sou professor também da faculdade aqui, finca metropolitana, e quando é alguma questão que não é de interpretação, não é de doutrina, né, a gente troca uma palavrinha ali que muda o sentido. Não é trocar uma palavra por palavra, mas a gente troca uma palavra que muda o sentido da frase, e aí o aluno desatento, ele erra, ele marca o X errado na questão. Professor, uma questão faz a diferença? Faz. Em 2007 eu ainda era sargento do Exército, fiz o concurso para oficial da polícia do estado de Manaus, do estado do Amazonas, né? Fiz a prova em uma cidade chamada Boca do Acre, foi onde eu fiz a prova, e eu errei, eu não entrei por uma questão. Eu não entrei. Consegui fazer 9,8 na redação, incrível, né? Deus me abençoou. Mas faltou uma questão para eu estar dentro ali das vagas, né? Dentro das vagas. Depois, graças a Deus, passei no CFO aqui de Rondônia, né? E hoje sou capitão da polícia aqui, e professor da finca. Mas o que é que eu quero mostrar para vocês? Né? Que uma questão faz muita diferença na vida do concurseiro. Tá ok?
Então, vamos lá. Pessoal, essa visita quinzenal, ela será gravada em sistema de áudio ou de áudio e vídeo e com autorização judicial fiscalizada por agente penitenciário, tá ok? Então, gravada ela será, tá? Em sistema de áudio ou áudio e vídeo, né? E se tiver autorização judicial, né, ela será fiscalizada por agente penitenciário. Tudo isso que eu falei devido a quê, pessoal? Ao regime mais rígido, que é o regime disciplinar diferenciado, ok? Após os 6 primeiros meses de regime disciplinar diferenciado, gravem bem que é uma alteração do pacote anticrime, tá? O preso que não receber essa visita do familiar ou de terceiro autorizado judicialmente poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico que será gravado com uma pessoa da família por 2 vezes no mês por 10 minutos. Pessoal, não está dizendo aqui, mas a gente abstrai o quê? Que esse contato, assim como a visita, também é quinzenal. Se é 2 vezes por mês, né? A LEP não traz, mas é quinzenal, tá? Esse contato telefônico, tá ok? Ele será gravado, tá ok? Poderá ser feito com uma pessoa da família. Esse contato telefônico, pessoal, muito importante. Qual a duração do contato telefônico? 10 minutos, tá? 10 minutos. Por que é que eu falo isso? Ah, professor, para o entendimento geral da lei de execuções penais, do regime disciplinar diferenciado, não tem importância se é 10 minutos ou 11 minutos. Beleza, eu concordo. Mas para marcar o X na prova, porque o concurseiro ele está se importando em marcar o X certo, para ganhar lá seu salário inicial de R$ 6.000 como policial penal federal, né? Fora as gratificações, né? E na minha humilde opinião, como agora o camarada é policial penal federal, ele não vai poder ganhar ali muito inferior a um PRF nem a um PF. Né? Um PF hoje tira seus R$ 15.000 por mês inicial. Então esse salário do policial penal federal tende a aumentar e na minha humilde opinião, esse vai ser o último concurso de nível médio que vai ter, né? Hoje em dia, né? Já não de hoje, mas já de muito tempo, mas hoje em dia mais ainda, concurseiro virou profissão, o camarada é profissional. Ele vai lá, papai, e como diz, né, professor Ridson Lucas, é guerra, papai. Ele vai lá e é pau, e ele estuda, né, faz ciclos de 50 minutos, descansa e estuda de novo. Eu, no meu tempo de concurseiro, como não tinha isso, né, sempre que eu podia, eu estava estudando. Era 12 horas direto, não tinha esse negócio de descanso, não. Era tiro, pau e bomba. Mas vamos lá. Então vamos gravar. Após os primeiros 6 meses de regime disciplinar diferenciado, após os 6 meses, né? Como a gente fala na linguagem coloquial, depois dos 6 meses. Não é antes dos 6 meses, tá? Não é até os primeiros 6 meses, é após os primeiros 6 meses. Aqui eu estou sendo cirúrgico quando ele pode atacar. O preso que não receber visita poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico, que será gravado, com uma pessoa da família, 2 vezes por mês e por 10 minutos. Ah, professor, se o abençoado do examinador, ele resolve misturar a visita quinzenal com o contato telefônico, né? Pode haver uma questão mais elaborada para fazer vocês caírem em erro. Pode haver. Depois vai ser objeto de recurso, não vai. Os cursinhos aí, né, mais tops vão entrar com recurso, vão. Gabarito Concurso, que é um cursinho excepcional aqui em Rondônia, né? O qual eu dou aula de legislação policial militar, né?
para o concurso do curso de formação de oficiais, vai entrar com recurso no pau. Professor César Nakano, um alô, uma inteligência do tamanho do mundo, né? Professor e sócio aí do cursinho Gabarito Concursos, né? Professor de processo penal excelente. Vai entrar com recurso? Vai. Esse contato telefônico, pessoal, é 2 vezes por mês, né? Mas abstrai-se da norma que esse contato telefônico ele é quinzenal, de 15 em 15 dias. Beleza? Então, pessoal, eu botei pernambucano aqui falando, né? Já veio. Eu coloquei aqui no material dos senhores e das senhoras o jargão militar que se chama bizu. Depois vocês pesquisam aí no Google, quem tiver tempo, da onde originou essa palavra bizu, né? Então, pessoal, o regime disciplinar diferenciado foi agravado pelo pacote anticrime, tá? E a questão da visitação, obviamente, foi agravada, como eu já falei anteriormente, tá? Na medida em que? Na medida da periodicidade das visitas, que antes eram semanais e hoje as visitas são quinzenais, 15 dias, quinzenais. Tá ok, pessoal? Impediu o contato físico e, além disso, condicionou a visita de pessoa estranha à família à decisão judicial, né? Lembra lá, Prison Break, os mais antigos assistiram, os mais modernos, os mais novos concurseiros aí que estão assistindo tanto no Google Sala de Aula quanto no Facebook, lembra de algum presídio aí, filme norte-americano que tem um vidro, né, um telefone e camarada do outro lado lá, e lembra lá, pô, toda vez que assistir um vídeo assim, lembra, porra, regime disciplinar diferenciado, não pode ter contato físico e impediu a passagem de objetos, pessoal da família ou terceiro autorizado judicialmente, né? Regime disciplinar diferenciado, visitas quinzenais, né? De no máximo 2 horas, antes eram semanais. Aí o satanás, o abençoado do elaborador da questão vai botar para vocês visitas semanais no RDD. Eu tenho quase certeza. Eu pago aqui uma Heineken se não cair uma questão dessa. Tá? Pago para mim. Beleza? Vamos lá. Continuando, características do regime disciplinar diferenciado. Doutrinadores, professores. Vou nem falar doutrinadores, né? Doutrinadores são aqueles que pesquisam e escrevem livros, né? Professores renomados, né? Que é outra categoria também importante. Eles falam em regime fechadíssimo. Eu falo, professor Davi de Lima, né? Pessoal que está estranhando esse nome, né? Era Sargento Salomão, né? Capitão de Lima, né? Professor Davi de Lima, né? A diferenciar as esferas, né? Enfim, lembra aos senhores, né? Direito do preso à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol, né? Em grupos de até 4 presos, desde que, importante, marquei no material de vocês aí, do Google Sala de Aula, do Google Meet, né? Desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso. Aí o pessoal tá no regime disciplinar diferenciado, é líder aí dessas facções criminosas, PCC, Comando Vermelho, né? Primeiro comando do Panda, aqui em Rondônia também tem. Aí foi para o regime disciplinar diferenciado, numa penitenciária federal. Nós vamos estudar mais adiante que as lideranças, né, elas têm que ir de facções criminosas, de organizações criminosas, de associações criminosas, ou no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, que a gente vê muito de milícias privadas, né? Elas têm que cumprir obrigatoriamente o regime disciplinar diferenciado em penitenciária federal, tá? Pessoal, se eu coloquei um camarada,
o preso no regime disciplinar diferenciado, tá? Para ele ficar segregado dos demais presos, né? Obviamente que eu não vou deixar ele ter contato com o preso do mesmo grupo criminoso dele, né? Nem de outro grupo criminoso, tá? Mas professor está dizendo aqui que ele pode tomar banho de sol em grupos de até 4 presos. Beleza, né? Vamos dizer assim, né? Na ficção jurídica, né? 4 presos que não pertencem a grupo criminoso nenhum. Na realidade, hoje a gente sabe que cada um mantém seu grupo, assim como na sociedade, né? No estudo da sociedade humana, cada um pertence ali à sua tribo, né? Você vê bem isso nas universidades federais, né? Tem, né? Pessoal que é militar, que faz faculdade de Direito ali, é um grupinho, tem os maconheiros no outro grupo, né? Tem... Enfim, né? Enfim, os abençoados, né? Aí na vida, para eu parar de falar besteira. Vamos lá. Então, direito do preso à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol. Ponto pacífico. Direito do preso, mesmo no regime disciplinar diferenciado, tá? Ao banho de sol por 2 horas diárias. Em grupos de até 4 presos. Agora grifem. Puxa aí um IPC, né? O que é IPC? Os militares aí sabem, né? Importante pra caramba, né? Importante pra caramba, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso. O abençoado do elaborador da prova vai colocar: podendo ter contato com presos do mesmo grupo criminoso. Aí o camarada lê rápido, porra, o professor Davi de Lima falou isso aí. Tá certo. Aqui, ó. Direito do preso à saída da cela por 2 horas diárias. Para banho de sol, ele tem direito mesmo. Em grupo de até 4 presos. Né? Se tiver contato com o grupo criminoso, não tá errado. Né? Tá errado. Viu, pessoal? Não caiam nessa. Não caiam nessa. O elaborador da prova, né, é um abençoado. Não o Satanás. Né? Satanás está lá no inferno. Que ele fique lá. Ainda como características do RDD. Professor, eu cheguei agora, vou fazer o DEPEN 2020, o que é RDD? Meu amigo, pegue todas as minhas aulas, eu botei lá no Facebook. Obviamente eu não botei o material impresso, né? Material em PowerPoint, em PDF, coloquei só as aulas. Mas voltem lá nas minhas aulas, né? É regime disciplinar diferenciado, está na lei de execuções penais. Características ainda do regime disciplinar diferenciado. Entrevistas sempre monitoradas. Pessoal, eu não falei que visitas, entrevistas no regime disciplinar diferenciado são gravadas, né? Com áudio, ou áudio e vídeo. Né? Falei isso. Exceto aquelas com seu defensor. Lembra o exemplo da advogada que eu citei aí, né? Que em tese passou o celular para o preso, né? Se fosse uma pessoa da família ou terceiro autorizado judicialmente, não teria contato físico, né? Seria impedido ali pela barreira de vidro ali. Não teria contato físico, não poderia obviamente passar o objeto, enfim, ficaria tranquilo. Agora, exceto aquelas com seu defensor. Defensor, né, tem o seu local próprio de contato com o preso, chamado parlatório, né, em que ele trata da defesa do preso, né. Eu costumo brincar com um grande amigo meu aqui de Rondônia, um grande advogado, né, muitos embates, né, na época que eu trabalhava na rua, eu e ele, mas é um grande amigo meu, se tornou um grande amigo meu, doutor Graciliano Sanches, né? Eu falo sempre uma frase que ela fica na minha mente, né? Minha irmã é advogada, meu irmão é advogado, né? E o advogado é figura essencial à administração da justiça,
né? Todo servidor público, ou mesmo cidadão civil que foi injustiçado um dia, que precisou de um bom advogado e o advogado foi lá e defendeu ele conforme a lei, conforme os rigores da lei também, serve para a defesa, ele é muito grato aos advogados, né? Vamos lá. Então o advogado ele pode ter contato direto, né, com seu defensor, tá? Só que o pessoal da família e o terceiro autorizado judicialmente, né, ele vai ter as instalações equipadas, como eu já falei, né, para impedir o contato físico e a passagem de objetos. Agora, obviamente, né, quem é que cuida da execução penal, pessoal? O juiz da execução penal. O juiz da execução penal. Temos o juiz da sentença e o juiz da execução penal, né? As decisões criminais vêm do juiz da execução penal. As decisões de sentença vêm do juiz do processo, né? Pessoal, aonde está isso? Porra, eu já vi o professor falando isso há alguma hora. Artigo 1º da LEP. Artigo 1º da LEP. O que é que diz o artigo 1º da LEP? Qual é o objetivo da Lei de Execuções Penais? Cumprir as disposições da sentença. Sentença, juiz da sentença. Ou decisão criminal, né? E a reintegração harmônica do preso à sociedade. Aí você me pergunta, né? Pô, professor, tá defendendo bandido. Não é, é a Lei de Execuções Penais, tá? Já estudamos anteriormente. O indivíduo, quando vai preso, ele perde 2 direitos. Quais são? Pessoal do Google Sala de Aula: direito à liberdade e os direitos políticos. Os demais direitos permanecem, né? Aí tem lá DUDH, Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Princípio da dignidade da pessoa humana. O preso não perde o direito à sua dignidade humana, né? Mais uma vez, vocês têm que abstrair desse pensamento, né, de que bandido bom é bandido morto, para poder fazer a prova do DEPEN, marcar o X correto e ser um policial penal federal, ganhando aí de 6 a 15 mil reais. Não sei como é que vai ficar isso, eu creio que vai aumentar esse salário aí. Tava até pensando em fazer, né? Pensou? Mas eu não me inscrevi não, viu, pessoal? Sou muito feliz no meu trabalho, faço com muito amor. Nos 2 trabalhos que eu tenho, eu tô que nem o pai do Cris, né? Enfim, vamos lá. Óbvio que se o juiz der uma decisão, o juiz da execução penal der uma decisão na execução penal, óbvio que ele vai dar uma decisão, né, a favor da lei, né? Ele é o juiz, né? Ele diz o direito, né? Então vai cumprir, né? Não, a mãe e tal vai poder falar com o preso no RDD lá, porque eu entendo como caráter humanitário, né, que vai poder falar. Eu duvido muito que dê uma decisão dessa um juiz da execução penal, mas se vier o diretor do estabelecimento prisional, cumpre e acabou. É sim senhor, não senhor e quero morrer. Não tem essa, né? Ordem é para ser cumprida. Esse negócio de questionar a ordem não. Vamos lá. Olha uma inovação: fiscalização do conteúdo da correspondência, né? Pode ter comunicação com o mundo externo através de correspondência, mas o preso no RDD, a liderança lá da facção criminosa, pode estar dando ordem, né, para os faccionados aqui fora para cumprirem determinadas ordens dele, matar fulano de tal, arrancar a cabeça de fulano de tal, né? Aí a PM vai lá e pau, né? É pau. Entendeu? Mas vamos lá. Fiscalização do conteúdo da correspondência é uma das características do regime disciplinar diferenciado. Vocês vão ter que ir lá e marcar sim, no regime disciplinar diferenciado, podem fiscalizar o conteúdo da correspondência.
Hã? Pessoal, outra coisa muito importante. Vocês têm que, na hora de fazer a prova, ler bem a pergunta da prova. Ler o que o examinador, o abençoado, está cobrando. Né? Porque, pessoal, você vai ter que responder baseado na pergunta. Né? Segundo a Lei de Execuções Penais, Lei 7.210 de 84, pergunta-se, né? Marque certo ou errado nas assertivas abaixo. Né? O artigo 1º, não vai falar de artigo, mas vai falar. O objetivo da Lei de Execuções Penais é cumprir as disposições da sentença e da decisão criminal. Apenas. Tá certo ou errado? Né? Pegando o exemplo do professor Ridson Lucas aqui, do PhD Concurso, que ele está ensinando ali no seu YouTube. Podem ir lá, eu não tenho rivalidade com ninguém, muito pelo contrário, eu admiro muito César Nakano, Ridson Lucas. O Ridson Lucas, no seu canal do YouTube, podem procurar PhD Concursos, ele está ensinando como você estudar. Então, ele está te dando 33 dias de aula, são 33 vídeos, né? Eu acho até que ele já terminou, mas está gravado no canal dele. Como você estudar. No meu tempo não tinha isso. Eu aprendi eu mesmo estudando. Porra, tem que pegar essa porra aqui e estudar. Vamos lá, pau e bomba, né? Eu gosto muito de estudar fazendo resumo. Aprendi a estudar assim, né? Mas não, ele tem um canal no YouTube do cursinho dele, que é um cursinho famoso também aqui em Porto Velho. E ele mesmo, né, um dos donos do cursinho, ele tá ensinando você a estudar. Foi um cara que veio de baixo também, assim como eu, né? E ele é oficial de Justiça Federal hoje em dia, ganha lá seus 30 mil por mês, né? 30k. Tem aí o portal da transparência, então todo mundo sabe quanto todo mundo ganha hoje em dia, não tem problema falar. Mas é um cara que ele está ensinando. Veja a qualidade humana desse indivíduo, desse Ridson Lucas aí. Ele está dispondo do tempo dele para estar lhe ensinando a estudar. Então, se você não sabe como estudar para um concurso, né, ele está lhe ensinando passo a passo. E pelo que eu observei, a minha experiência, né, de vida de concurseiro, passei em alguns concursos, né, e vestibulares, alguns em primeiro lugar também, graças a Deus. Tudo foi Deus, nada fui eu. Mas o professor Ridson Lucas, ele está lhe ensinando a estudar. Isso aí é foda, né? Para qualquer um não, tá? Como ele fala, é guerra, papai. Podem ir lá no canal dele, eu aconselho. Voltando, fiscalização do conteúdo da correspondência é uma das características do regime disciplinar diferenciado. Outra, muito latente hoje em dia, né? Inclusive no presídio que eu sou diretor, a gente faz, né? Mesmo, né, não sendo RDD, porque é uma prática do judiciário hoje em dia. Participação em audiências judiciais, preferencialmente por videoconferência, garantindo-se, marque aí o que é mais importante, né? Garantindo-se a participação do defensor. Lembre, um advogado é figura essencial à administração da justiça, no mesmo ambiente do preso, tá? Tem lá a videoconferência, igual eu estou fazendo com vocês aqui, uma live aula, vídeo aula, e o advogado está aqui do meu lado, entendeu? No mesmo ambiente do preso. Outra coisa que eu notei nesse inciso aqui, que o abençoado Filho de Deus, né, do examinador pode cobrar para vocês, ele pode dizer assim mesmo: é característica do regime disciplinar diferenciado a participação em audiências judiciais exclusivamente por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso.
Aí o camarada vai lá, porra, eu estudei pra porra, eu sei que o professor falou isso aí. E é isso mesmo, o defensor pode estar no mesmo ambiente do preso, marca certo, errou. Por que que errou a questão? Preferencialmente por videoconferência. Preferencialmente, não exclusivamente, né? As audiências judiciais não acabaram nos fóruns, né? Elas continuam. Ah, professor, o decreto do coronavírus tal, pessoal, vocês vão fazer a prova para o Departamento Penitenciário Nacional, o examinador vai perguntar lá em cima, no cabeçalho lá da pergunta, segundo a lei de execuções penais, tá? Beleza. Passemos que eu estou de serviço hoje à noite, a gente tem que passar minha farda. Vamos lá. Aqui eu coloquei um bizuzinho, né? Entrevistas monitoradas, fiscalização do conteúdo da correspondência, audiências judiciais preferencialmente por videoconferência. Eu coloquei um bizuzinho aqui no meu material, vou disponibilizar de graça somente esse PDF, PowerPoint do regime disciplinar diferenciado para quem solicitar. Pode ser nos comentários aqui mesmo do Facebook, depois eu vou lê-los todos, né? O pessoal do Google Sala de Aula, do Google Meet, tem acesso ao vivo, online, em tempo integral. Pessoal do meu cursinho de Lei de Execuções Penais. Estou aqui com 2 câmeras, né? Fazendo essa live aula para vocês do Facebook, meus amigos e amigas aí de todo o Brasil, principalmente aqui de Rondônia e de Pernambuco, né? E para o pessoal do meu cursinho, né? Davi de Lima, no Google Sala de Aula e Google Meet, ferramentas do Google aí que possibilitam essa interação incrível, né? Então vamos lá. Encerramos características e vamos entrar na aplicação do regime disciplinar diferenciado, tá? A Lei de Execuções Penais, ela traz como aplicação do regime disciplinar diferenciado. Mas as próprias características, pelo nome, é como são aplicadas, né? Como são aplicados aos presos provisórios e condenados, tá? O regime disciplinar diferenciado. Então, vocês que têm que ter em mente, né? Que características e aplicações aqui eles se entrelaçam. O que vocês têm que fazer, né, é não ficar viajando, né, não ficar, como a gente diz no militarismo, eloucubrando e marcar o X certo na questão. Então vamos lá. O regime disciplinar diferenciado também, olha o link com características, será aplicado aos presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros, que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. Ora, aí a gente já dá para o quê? Diferenciar. Primeiro, o RDD é aplicado para quem comete crime doloso, que constitui falta grave, que subverte a ordem ou a disciplina internas, né? Primeiro fato, vamos deixar ele guardado aqui, né? Num arquivo aqui na nuvem. Segundo fato, é aplicado, né, para os presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros, que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. Então, ele é um camarada de alta periculosidade. Ele é um camarada, né, de alto risco, né? De per si, por si só, ele apresenta alto risco para o próprio estabelecimento penal ou para a sociedade. Então pode ser aplicado também o regime disciplinar diferenciado, sobre os quais recaiam
fundadas suspeitas de envolvimento ou participação a qualquer título em organização criminosa, associação criminosa e milícia privada. Agora, o que eu grifei, independentemente da prática de falta grave. Lembre que no primeiro exemplo que a gente guardou na nuvem aqui, o camarada ele comete falta grave originada por crime doloso. Aqui não. Aqui pela sua própria natureza e ações, né? Ele por si só é um indivíduo de alta periculosidade. Fernandinho Beiramar, por si só é um indivíduo de alta periculosidade. Traficante multimilionário que mandava por telefone, né, mandar decapitar as pessoas, matar as pessoas. Então ele por si só é um indivíduo de alta periculosidade. Tem que ir para um presídio de segurança máxima. Porque ele traz risco, só o fato dele existir, ele traz risco para a sociedade, né? Ou para o estabelecimento penal que ele se encontrava, né? Se eu não me engano era Bangu, né? Lá no Rio de Janeiro. Depois vocês botam no comentário aí, quem lembra da história do Fernandinho Beiramar. Os mais novos não vão lembrar, né? Ele está preso. Foi em Bangu mesmo, né? Então aqui o pessoal do Google Sala de Aula tá falando que ele estava em Bangu. Então mesmo ele em Bangu, num presídio de segurança máxima, né? Lá de Bangu, do Rio de Janeiro, ele dava ordem para o tráfico, dava ordem para mandar matar, né? Então, devido à sua alta periculosidade, ele foi para um presídio de segurança máxima, independente de ter cometido falta grave por crime doloso. No estabelecimento penal. Ele foi para o presídio federal, né? E mesmo no presídio federal para o RDD, para o regime disciplinar diferenciado. Ele tem que estar segregado, porque ele movimenta a máquina aqui fora, né? Movimenta o tráfico, o assassinato, o homicídio de rivais faccionados ou de agentes de segurança pública, né? Então, por si só, de per si, ele tem que ficar segregado, independentemente da prática de falta grave. Ele tem que estar sujeito ao RDD, ao regime disciplinar diferenciado. Então vamos lá, nós temos um camarada que cometeu crime doloso, o presidiário, que já preso no regime fechado, cometeu crime doloso. Esse crime ocasionou falta grave devido a ter subvertido a ordem e a disciplina internas. Foi para o RDD. 2. Temos o camarada, né, que por si só ele estabelece tanto perigo para o estabelecimento penal ou para a sociedade que ele tem que ir para o regime disciplinar diferenciado, tá? E de tão perigoso que ele é, ainda está no presídio federal, tá? Bizu, né? Coloquei aqui no material de vocês, no material que eu vou disponibilizar para vocês aqui, somente de regime disciplinar diferenciado. Quem quiser adquirir os demais materiais, só entrar em contato comigo, né? Que a gente conversa aí, preço simbólico, tá? A fundada suspeita de envolvimento ou participação em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada sujeita ao preso provisório ou condenado ao RDD. A fundada suspeita, somente um indício de envolvimento em ORCRIM, ASCRIM e MILPRIV, né? Olha o processo mnemônico aqui: organização criminosa, ORCRIM; associação criminosa, ASCRIM; MILPRIV, milícia privada, tá? A gente que vai fazendo concurso vai criando processo mnemônico. Às vezes serve para um, não serve para outro, mas se ajudar, tá aí, tá? ORCRIM, ASCRIM, MILPRIV. Agora o que eu grifei no material de vocês: tais condutas independem do reconhecimento de falta grave, né? Por si só, né, ele já é de alta periculosidade e tendo indício de participação e envolvimento em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada,
tais condutas, sem necessitar de cometimento de falta grave, já ensejam a segregação do preso do regime fechado para o regime disciplinar diferenciado. Beleza? Então aqui, existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tem atuação criminosa, olha outro fato novo aqui, em 2 ou mais estados da federação. Então o pessoal da LEP aqui, que está com a LEP, que baixou do Planalto, marquem aí, ou que tem atuação criminosa em 2 ou mais estados da federação. O regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal. Vai cair na prova de vocês. É obrigatório cumprir em estabelecimento prisional federal se há indícios de que o preso é líder de uma organização criminosa, de uma associação criminosa ou de uma milícia privada, ou que atue de forma interestadual, né? Em 2 ou mais estados da federação. O regime disciplinar diferenciado, o RDD, será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal. O exemplo que eu citei do Fernandinho Beiramar lá. Ele era o líder lá do grupo criminoso, da facção criminosa dele. Beleza? Que era envolvida aí com o tráfico de drogas, né? Só voltando um pouco, né, lembrando aí, quem quiser ter o conhecimento, né, do enredo do tráfico de drogas, gosto muito de séries e filmes. Quando eu tenho tempo eu assisto. Vocês podem assistir aí toda a série do Netflix, Narcos, né? E depois de Narcos é o Chapo. E aí vocês vão entender como se deu o surgimento de todo esse tráfico de cocaína no mundo, né? Começou ali na Colômbia, né? Cartel de Cali, né? Do Pablo Escobar, né? Cartel de Medellín. Se eu tiver trocado os cartéis aí, vocês me falem aí. Mas creio que era isso mesmo. O cartel de Cali era do Pablo Escobar e o de Medellín era dos 2 irmãos rivais ali ao Pablo Escobar. E o El Chapo era do grupo do Pablo Escobar e depois criou ali sua própria rede de tráfico internacional de drogas, migrando drogas ali, né, do México para os Estados Unidos através de túneis. É uma viagem aí essas séries do Netflix. Enfim, vamos lá, voltando para a aplicação do regime disciplinar diferenciado, que ele traz no seu caput também, ou seja, ele liga a aplicação, né, às características. Então vocês têm que entender, para marcar o X na hora da prova, que todos esses itens que eu estou falando vai sujeitar o preso provisório ou condenado ao regime disciplinar diferenciado. Lógico que nós estamos focando no Departamento Penitenciário Nacional, mas existe RDD tanto nos estabelecimentos penais estaduais quanto nos estabelecimentos penais federais. Agora, existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tem atuação criminosa interestadual em 2 ou mais estados da federação, o RDD será obrigatório, né, em prisão federal. Ou essa questão aqui vai cair. Essa questão vai cair. Se essa questão não cair, eu pago 2 Heineken para mim. Beleza? Vamos lá. Então, pessoal, vamos lá, que agora é importante. Por que é importante? Vai diferenciar no quantum de prorrogação do regime disciplinar diferenciado.
Como assim, professor? Ora, eu falei para vocês guardar numa nuvem aqui, tudo é nuvem hoje, né? Grava no Drive. Então guardem numa nuvem, num Drive do seu cérebro, que o crime doloso praticado pelo preso no regime fechado constitui falta grave e, desde que subverta a ordem ou disciplina internas, sujeita ao preso ao regime disciplinar diferenciado, com duração, né, de 2 anos, podendo ser prorrogados sucessivas vezes, tantas quantas forem as vezes da reincidência do preso por prática de crime doloso. Tá ok? Vamos lá. Eu quero que vocês gravem bem isso para poder, né, eu comparar agora aqui. Vamos lá. Pessoal, o regime geral, ele traz isso. O preso do regime fechado, que praticou crime doloso, que constitua falta grave, desde que subverta a ordem, viu, André? Desde que subverta a ordem e a disciplina internas, como está na LEP, para marcar o X. Para marcar o X, como está na LEP. Independente do crime doloso, desde que subverta a ordem ou disciplina internas, sujeito ao preso, que já está no regime fechado, a uma segregação dos demais presos, que se chama regime disciplinar diferenciado. Esse regime disciplinar diferenciado pode ser de até 2 anos, gravem bem, que na primeira explicação eu esqueci da palavrinha até, mas grifem aí, até 2 anos, repetidas sucessivas vezes, tantas quantas forem as vezes da reincidência, ou seja, das novas práticas de crimes dolosos por presos do regime fechado que subvertam a ordem ou a disciplina internas e constituam, obviamente, falta grave. Ponto. Passamos para a aplicação do regime disciplinar diferenciado. Professor, é difícil, tem que gravar tudo isso? Tem. Para passar no concurso para ser policial penal federal, tem. É um concurso bom, né, que paga bem, né? A maioria das pessoas recebem aí na iniciativa privada R$ 2.000. Estou falando até 2.000, né? Da maioria, né? 1.000, 2.000, um salário mínimo, né? Lógico que tem uma minoria de empregados privados, né, ou de funcionários públicos, que o teto é gigantesco, né? Faz parte, né? Quer queira, quer não, guardadas as devidas proporções, né? E todos sabem do que eu estou falando aqui, faz parte da meritocracia, né? Existem desigualdades sociais, meritocracia, mas não vem ao caso. Aqui a gente está estudando por depende. Então vamos lá. Eu quero que vocês entendam o seguinte, né? Ou anotem, ou gravem na mente, né? Ou esperem para receber o material do regime disciplinar diferenciado que eu vou disponibilizar gratuitamente para o pessoal aí do Facebook, né? O pessoal é doido, sou doido mesmo, um pouco só. Então, nas hipóteses de aplicação do regime disciplinar diferenciado, tá? Este poderá ser prorrogado sucessivamente por períodos de 1 ano, existindo indícios de que. Então vamos separar de uma maneira prática que eu separei num resumozinho aqui, ó, que dá para ver aqui nesse hieroglifo meu aqui. Todo mundo entende, né? Todo mundo entende. Então vamos lá, para vocês entenderem. Tá? Então vamos lá. Se tiver fortes indícios em organizações criminosas, associações criminosas ou milícia privada, de que o indivíduo é líder, ele é a liderança, tá? O regime disciplinar diferenciado
será obrigatoriamente em presídio federal. Beleza. Tá? E esse prazo de repetição, eu gosto dessa palavra, de repetição do regime disciplinar diferenciado poderá ser prorrogado sucessivamente por 1 ano. Então gravem bem, tá? Como é que a gente vai diferenciar de uma maneira fácil? O indivíduo cometeu crime doloso, prática que originou falta grave por subverter a ordem ou disciplina internas. RDD desde o início até 2 anos, podendo ser prorrogado por iguais períodos de até 2 anos. Agora, indivíduo se envolveu com organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou o indivíduo é o líder de organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, tá? A repetição, a prorrogação do RDD, né, poderá ser feita por períodos de 1 ano. Professor, por quê? O cara é líder faccionado, o cara é envolvido faccionado. Pessoal, essa é uma pergunta igual criança faz. Por que meu filho mais novo, né? Quando tinha 5 anos, 6. Pai, por quê? Pai, por quê? Agora que ele está fazendo, que ele já fez 8 anos, vai fazer 9, pega o celular e pesquisa no YouTube, né? Tá se virando, essa é a geração, né? A nova geração. Pessoal, porque a LEP está dizendo, porque o pacote de crime trouxe e a LEP está dizendo. E vocês vão marcar o X na hora da prova assim. Que o indivíduo envolvido ou líder poderá ser prorrogado sucessivamente por períodos de 1 ano. E o indivíduo que cometeu crime doloso, que originou falta grave por subverter a ordem ou disciplina internas, poderá ser prorrogado por prazos de até 2 anos. Beleza? Notem que nas hipóteses de prorrogação sucessiva, o período é de 1 ano. Poderá ser prorrogado por 1 ano. Não tem o até. Ok? Vamos lá. Qual a explicação disso? É a explicação que eu resumi aqui no caderno e depois eu vou passar para vocês copiarem, ou vai ficar gravado. Não está no material, depois eu vou passar para o pessoal do Google Sala de Aula, vou escrever na plataforma do Google Sala de Aula, vocês copiam e complementam o material. Esse prazo de 1 ano, né, nas hipóteses de aplicação do regime disciplinar diferenciado, né, que poderá ser prorrogado sucessivamente por períodos de 1 ano. Né? Quando houver indícios, eu resumi, de envolvimento, né? Ou de liderança. Se o indivíduo é envolvido ou tem participação com facção criminosa, pessoal, ele é de alto grau de periculosidade, já botem isso na cabeça. Se o indivíduo é líder, piorou. Se ele é o líder, lógico que ele é um cara perigoso e ele tem que ser segregado. Como é que a gente segrega o preso? Né? Botando ele no regime disciplinar diferenciado. Ora, eu apliquei o RDD no preso, no regime fechado, envolvido ou líder de facção criminosa, de organização criminosa. Na prova não vai cair facção criminosa, viu, pessoal? Gravem, na prova vai cair organização criminosa, né? Que eu e outros apelidaram de ORCRIM, associação criminosa, ASCRIM, e milícia privada, que eu apelidei de MILPRIV, para poder decorar. Se o preso ele está no RDD, já na situação de aplicabilidade, e continua apresentando alto risco
para a ordem e a segurança do estabelecimento penal de origem ou da sociedade, ou se ele mantém os vínculos com essas organizações criminosas, associações criminosas, milícias privadas, né? Lógico que ele tem um perfil criminal de alta periculosidade, né? Se ele já é envolvido, né? Lógico que ele tem um perfil criminoso de alta periculosidade, né? A LEP traz, considerando ainda, é o que eu conversava com o André, né? A função desempenhada por ele no grupo criminoso. A gente entende que, lógico, que ele já, se ele está envolvido com um grupo criminoso, organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, óbvio que ele é de alta periculosidade, tá? Mas a LEP traz que, observada ainda a função desempenhada por ele no grupo criminoso, tá? A operação duradoura do grupo criminoso, há quanto tempo o PCC está aí, o Comando Vermelho está aí, né? Aqui em Rondônia, esse comando do Panda, né? Primeiro comando do Panda, né? PCP, que falaram aí num bairro aqui, né? Falaram aí, enfim, né? Essas organizações criminosas, né, mantêm essas operações duradouras. E ainda, o preso é de alto risco, de alta periculosidade, e mesmo assim advém sobre ele novos processos criminais. Continuam chegando vários processos por cometimento de crimes. E o resultado do tratamento penitenciário, né, não dá certo, né? Por que fala tratamento penitenciário, pessoal? Qual o objetivo da LEP? Né? Muita gente não sabe, é determinação. É a lei de execuções penais determinando a harmônica integração do preso à sociedade. Volto a repetir, esse preso vai voltar para a sociedade, né? Como é que ele vai voltar? Isso aí foi até um objeto da minha dissertação do mestrado na Universidade Federal de Rondônia sobre educação prisional. Foucault fala da bestificação do preso dentro do presídio, né? E através da educação e do trabalho dá para reeducar, ressocializar esse preso para que ele volte para a sociedade, não cometa mais crimes e não promova o que a gente chama de retroalimentação. Então, toda vez que perguntarem para vocês o que é tratamento penitenciário, vocês falam que é a reintegração, ressocialização do preso à sociedade através da educação do trabalho. Está aí, excelente tema para a redação do DEPEN. Que vai quebrar muita gente, iria quebrar quem não está me assistindo no Facebook e meus alunos do meu cursinho de Lei de Execuções Penais. Eu ainda não vi um professor falando sobre tratamento penitenciário. Aí vai a banca do DEPEN e bota, discorra, disserte somente sobre o tratamento penitenciário dado aos presos, né, no regime disciplinar diferenciado. Aí vocês vão matar a redação, né? Aí vocês vão matar a redação, porque vocês vão falar do regime disciplinar diferenciado, que vocês já sabem, porque estudaram agora, vai fazer uma introdução, é um esqueleto que não falha, introdução de 4 linhas, redação, né, no máximo 30 linhas, esqueleto de 4 linhas, né? Faz 2 parágrafos de desenvolvimento, no grupo eu passei outro esqueleto, mas esse é um. Faz 2 parágrafos de desenvolvimento, se só for um tema, né, sobre o trabalho como ressocialização, a educação como ressocialização do preso, e no 4º parágrafo da conclusão, né, faz uma contribuição social, pessoal, tá? De que forma esse trabalho e essa educação podem reintegrar o preso harmonicamente à sociedade. É redação para tirar nota acima de 16 pontos, fazer 18 pontos.
A redação vale 20 pontos. Vocês já vão lá para cima. Bem, eu não sou professor de redação, tá? É uma ideia, né, de redação para que vocês façam, tá? Mas diga a vocês, façam a introdução aí de 4, 5 linhas, façam 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento e façam um último parágrafo ainda com uma contribuição social. Essa contribuição social, ela é muito importante. O avaliador vai olhar assim e vai fazer, porra, esse bicho aqui, ele domina o tema, né? Essa senhora aqui, essa cidadã, né? Essa guerreirinha, ela domina o tema, né? Pô, vamos botar ela na academia do DEPEN. Aí bota a nota alta, sabe que quem tira nota alta em redação dispara, né? Toda vez eu batia na trave para passar para direito na Uni. Toda vez eu batia na trave. Aí, o que foi que eu fiz? Pô, eu sempre tirei nota alta em redação na escola. Tem alguma coisa errada. Aí eu fui lá no site do MEC e baixei um manual de redação que eles têm. 40 folhas só. Aí, 40 folhas foi num tapa. Num dia eu li, fiz a estrutura, o esqueleto da redação. Cheguei na redação da Uni lá, da Universidade Federal de Rondônia. Tirei 8,8, né, de 10 pontos possíveis. E entrei para direito na Universidade Federal de Rondônia. Enfim, vamos lá. Dei uma dicasinha de redação aqui, que eu aprendi em parte também com o professor aí, Ridson Lucas aí no PhD Concursos, e aprendi também no manual de redação do Ministério da Educação. Que meu acréscimo às aulas do Ridson aí sobre redação é justamente essa contribuição social. Você que vai fazer prova do DEPEN, coloquem essa contribuição social, ela é muito importante. Professor, o que é contribuição social? É uma ideia, né, que pode ser inovadora, melhor que seja inovadora, baseada na legislação existente, ou que ainda não tenha, pode ser uma ideia legislativa, né, que venha a, no caso do DEPEN, reintegrar, melhor reintegrar o preso à sociedade. Beleza? Vamos lá. Na hipótese do preso ser o líder da ORCRIM, da ASCRIM ou da MILPRIV, o regime disciplinar diferenciado deverá, grifem aí, desculpe, quem está com a LEP, deverá contar com alta segurança interna e externa, principalmente no que diz respeito à necessidade de se evitar contato do preso com membros de sua organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada ou ainda grupos rivais. Pessoal, se o camarada feito Fernandinho Beiramar for o líder da organização criminosa, da associação criminosa, da milícia privada, o Presídio Federal deverá contar com alta segurança interna e externa no seu regime disciplinar diferenciado. Ok? Principalmente no que diz respeito a essa necessidade de evitar o contato, é contato zero com organização criminosa. Lembrem só disso que eu falei, né? Contato zero. Se o camarada for o líder da organização criminosa, da associação criminosa ou da milícia privada, é contato zero. E o regime disciplinar diferenciado, o Presídio Federal deverá contar com alta segurança interna e externa, tá? Excelente. Então, encerramos, né, a aula do regime disciplinar diferenciado, né? Virar aqui pro pessoal do Facebook, tentar olhar. Muito obrigado, fique invertido aí, né? Meu nome, diretor da Penitenciária Militar, membro associado do Centro Internacional de Estudos Criminais, meu Lattes, né, oficial PM Capitão, mestre em Educação da Uni, bacharel em Segurança Pública da Uni,
especialista em Direito Penal e Processo Penal na Universidade Cândido Mendes de Minas Gerais, UCAM, graduando em Direito da UNI, sargento da Arma de Engenharia do Exército Brasileiro, sargento da reserva, né? Lógico que eu sou capitão da PM, não posso ser os dois ao mesmo tempo. Telefone, WhatsApp, ligações 981 50 7123. Lembrando para todos que quiserem esse material de regime disciplinar diferenciado, eu vou disponibilizá-lo gratuitamente para quem solicitar nos comentários. Para quem quiser ou o simulado, que eu separei e codifiquei do que concursos, ou o restante das aulas, o simulado eu estou vendendo a R$30, preço simbólico, e as aulas a gente faz um preço simbólico aí também para vocês com desconto. Lembrando que minhas aulas estão no meu canal do YouTube, né, Davi de Lima, só pesquisar lá, ou estão no Facebook espalhadas aí, todas as aulas gravadas. Tá ok? Forte abraço, fiquem com Deus. Deus abençoe grandemente a família, vocês e o projeto de vitória de vocês. Hoje eu encorajo vocês a ter uma vida melhor do que antes. Um abraço, até mais.